No vídeo de hoje eu vou te mostrar como o essencialismo pode te ajudar a ter sucesso no seu ano de preparação para o vestibular. Até rimou. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso vídeo aqui no YouTube, no qual no dia de hoje eu vou compartilhar alguns insights que eu tive lendo essa obra aqui, O Essencialismo, do Greg McKeown. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Esse foi um livro que eu li há uns meses atrás. E foi um livro muito bom, que eu li bem rápido realmente, justamente por eu ter gostado bastante. E ele me trouxe algumas ideias muito bacanas e eu vou compartilhar algumas delas aqui hoje, principalmente aquelas que são aplicáveis ao pré-vestibular, beleza? Então, vamos embora, galera. Primeiramente, temos que entender o que seria esse conceito-chave do livro, né? Que é o essencialismo. E o Greg McKeown, já no começo, ele diz o seguinte pra gente: o essencialismo não é sobre fazer mais. Não é só mais uma estratégia para você conseguir fazer mais coisas. O essencialismo é sobre fazer as coisas certas. E para a gente entender o porquê que o autor está falando isso para a gente, eu vou apresentar para vocês uma analogia muito boa que ele nos mostra e que vai ilustrar muito bem essa questão do essencialismo. Eu vou colocar aqui do lado agora para vocês, deem uma olhada nesses dois diagramas aí. Em um deles nós temos um círculo com várias setas ao redor, né? E ele estaria representando a pessoa que não é essencialista. E o que é uma pessoa não essencialista? Uma pessoa que vai tentar se dedicar a várias atividades, ela vai dispersar sua energia para várias direções. E repare, são setinhas bem curtas, ou seja, é uma pessoa que vai dispersar muita energia, que vai avançar muito pouco em 1 milhão de direções. Já no outro diagrama nós temos a pessoa que seria o essencialista. Essa pessoa, ela identifica aquela que seria a atividade mais importante para ela e dedica todo o seu tempo, energia e entusiasmo nessa tarefa. Sendo assim, ela avança muito em uma única direção. Então a gente vai ter o contraste desses dois diagramas. Um deles a pessoa não essencialista, que avança um pouquinho em 1 milhão de direções, e o outro a pessoa essencialista, que avança muito em uma única direção. Se vocês entenderem isso, é fundamental para a gente começar a discutir esse tema. Beleza? Então, vamos retornar àquela frase do Greg McKeown, que eu acho que agora fica um pouquinho mais claro para vocês. O que é o essencialismo? Então, é você fazer as coisas certas, você identificar aquela atividade que seria mais relevante para você e você focar toda a sua energia nessa tarefa, porque assim você vai conseguir gerar muito mais resultado nela e vai conseguir avançar muito mais, beleza? Mas vamos sair um pouquinho dessa abstração, vamos começar a trazer isso um pouco mais para o mundo real, principalmente quando a gente está falando de vestibular, né? Então, vamos pensar no exemplo de uma pessoa que não seria essencialista nesse contexto e depois a gente pode se aprofundando um pouquinho mais nesse tema. Vamos pensar, olha só. Imagina aquela pessoa que está no ano de preparação para o vestibular dela e essa pessoa, ela quer fazer 1 milhão de coisas, né? Ela quer estudar pré-vestibular para passar em medicina, fazendo cursinho online, mas ela quer também manter um Studygram, né? Para quem não sabe, Studygram é um Instagram que você mantém para mostrar a sua rotina de estudos. Então ela quer manter um Studygram, ela quer aprender francês, ela quer fazer aula de violão, essa pessoa quer também, sei lá, fazer aula de inglês, ela quer ler muitos livros e não tem problema nenhum ter vontade de desempenhar essas atividades. Mas, haja vista que nós estamos no período de preparação pré-vestibular, você vai ter que saber dosar muito bem essas atividades, né? Então a pessoa não essencialista, o que ela vai fazer? Ela vai tentar se dedicar muito a todas essas tarefas, mas vai acabar que ela vai dispersar muito sua energia nesse tanto de direção e não vai avançar em nenhuma delas. Então ela não vai nem estudar direito porque está tentando conciliar os estudos com 1 milhão de atividades, mas também não vai estudar francês direito, não vai ter um Studygram bom, ela não vai aprender inglês direito, não vai aprender violão direito. Por quê? Porque ela vai estar dispersando sua energia em muitas direções e acaba que no final das contas ela não vai avançar quase nada em nenhuma delas. E esse é o ponto central do essencialismo. Então o que um essencialista faria? Ele identificaria quais seriam as atividades mais importantes para essa pessoa nesse período, dado esse contexto, e dedicaria sua energia principalmente a elas. Então o essencialismo nesse mesmo contexto, sendo essa mesma pessoa, o que ele faria? Ele vai identificar, peraí, eu estou no meu ano de preparação para o pré-vestibular. Qual que é o meu foco, dado essas circunstâncias? Meu foco é passar no vestibular e ponto. Então essa vai ser minha principal atividade, preparar para o pré-vestibular. No tempo que sobrar, aí talvez eu possa ali ler uns livros que eu gosto, talvez eu possa fazer uma aula de violão, mas ela vai identificar e colocar como principal prioridade a preparação para o pré-vestibular. Então seria só um exemplo de aplicação para o essencialismo, mas a gente está só começando a arranhar a superfície. O essencialismo vai ter muitas outras aplicações nesse contexto que também são muito interessantes. Então vamos continuar
falando sobre isso. Existe um princípio que enuncia pra gente o seguinte: ele diz que 20% das atividades é responsável por 80% dos resultados. O nome desse princípio é princípio de Pareto. E ele já se tornou bastante clichê, bastante famoso, principalmente aí nesse mundo do desenvolvimento pessoal. Mas independente dele ser verdadeiro, dele ser preciso no que diz respeito às porcentagens, eu acho que quando a gente para analisar a proposição dele, o sumo, a essência por trás dessa frase, ela é muito interessante. O que essa frase está querendo transmitir pra gente no final das contas? Ela está querendo nos dizer que algumas poucas atividades importam muito mais do que outras. Algumas poucas atividades geram muito mais resultado, elas importam muito mais, sabe? Então, eu consigo pensar num exemplo muito bom disso, e eu acho que quando vocês enxergarem esse exemplo, tudo vai ficar mais claro e vocês vão perceber que esse enunciado realmente faz sentido. Olha só, presta atenção aqui. Muitas pessoas aqui já conhecem a minha história, né? Já contei elas várias vezes, mas como sempre tem pessoas novas que ainda não me conhecem, caem nesses vídeos aleatoriamente, eu acho sempre importante eu contar rapidamente. Mas, resumidamente, minha história é a seguinte: estava no segundo ano do ensino médio, nunca tinha feito o Enem antes, nunca tinha prestado esse vestibular, fiz a prova como treineiro no finalzinho do segundo ano, tirei 698. Não é a nota ruim, mas é distante daquela que é necessária passar em medicina. Aí eu percebi que eu estava longe de conseguir ser aprovado, comecei a estudar pra caramba ali no meu terceiro ano do ensino médio, e no final das contas consegui tirar 794 no final do terceiro ano. Então, de um ano para o outro, né, eu evoluí aí 96 pontos. Saí de 698 e atingi 794, beleza? Isso aí já eu acho que é conhecimento geral de vocês. Mas vamos analisar um pouquinho mais precisamente ao que se deveu esse meu aumento de nota. Presta atenção nisso daqui. Desses 96 pontos que eu aumentei de um ano para o outro, 48 foram fruto da redação. 50% do meu aumento de nota veio da redação. Eu saí de 740 no meu segundo ano do ensino médio e atingi 980 no terceiro ano. Então, esse aumento de nota na redação foi responsável por 50% do meu aumento total da nota, na média geral. Beleza? Olha só, aí vocês já começam a perceber que esse princípio de Pareto faz sentido, mas vamos continuar desenvolvendo essa ideia para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Olha só que massa. Sabe quanto tempo por semana eu dedicava à redação? Podemos colocar aí 2 horas, talvez 3 no máximo, mas vamos colocar 2 horas para facilitar as minhas contas, beleza? Eu dedicava mais ou menos 2 horas por semana ao estudo da redação, só isso. Ao longo da semana inteira, totalizando as matérias, eu estudava aí 30 horas. Então, do total de 30 horas de estudo ao longo da semana, 2 horas eram dedicadas à redação. Calculando aí a porcentagem, então a redação representaria mais ou menos 6, 7% do meu tempo de estudo. E agora vamos juntar essas peças que eu apresentei a vocês. 6% do meu tempo de estudo foi responsável por 50% do meu aumento de nota. Repetindo, olha só. 6% do meu tempo de estudo foi responsável por 50% do meu aumento de nota. Quando nós percebemos isso, aquela proposição do princípio de Pareto começa a fazer muito mais sentido, né? E a gente percebe que realmente algumas poucas coisas geram muito mais resultado do que outras, né? Então, pensando novamente no contexto de preparação para o pré-vestibular, né, para o Enem, o que seria um exemplo dessa atividade que importa muito? É a redação. Porque a redação, com pouco tempo de estudo ao longo da semana, você consegue um retorno de nota pelo seu tempo investido muito grande, né? Mas abrindo um parênteses aqui, eu acho importante a gente destacar também que esse aumento de nota, presta atenção aqui, que esse aumento de nota, ele não vai se dar de forma proporcional sempre. Se você estudar 10 horas por semana de redação, você não vai ter um aumento de nota proporcional ao tempo que você vai investir. Então a redação vai te dar um retorno interessante se dedicando 2, 3, 4, 5 horas no máximo ao longo da semana. Quando passa disso, você vai meio que vai estar gastando, dispersando tempo, porque a sua nota não vai crescer de forma proporcional ao esforço que vai estar sendo investido, beleza? Então, a redação é um exemplo de matéria que tem que ser priorizada. Então, por exemplo, você tem pouquíssimo tempo ao longo da semana
para dedicar aos estudos, uma matéria que você não pode negligenciar de forma alguma, né, que é a mais importante de todas, certamente é a redação, porque ela é a matéria que mais vai recompensar o tempo que você tem. Percebe? Outra matéria que tem um retorno de nota por tempo investido muito interessante é a matemática. Matemática é aquela matéria que você dedicando ali 8 horas por semana, talvez você consegue tirar uma nota bem alta, 900 na matéria, né? Enquanto as outras áreas do conhecimento, devido à teoria de resposta ao item, o TRI, você não vai conseguir tirar nota muito maior que 750, 800 no máximo, sabe? Então, realmente, redação, em segundo lugar, matemática, são aquelas matérias que geralmente nos proporcionam um maior retorno de nota por tempo investido, beleza? Agora que já ficou bem claro pra gente o que seria esse princípio de Pareto e como que ele se aplica quando a gente está falando da preparação para o pré-vestibular, vamos voltar um pouquinho e desenhar ainda melhor qual que seria o perfil de uma pessoa não essencialista, né, no vestibular. Como que seria essa pessoa então? Seria uma pessoa que se atém muito aos detalhes, às coisas que não vão lhe trazer benefícios significativos na forma de resultado, na forma de aprendizado, na forma de nota, no final das contas, né? Então, vamos entender qual que é um exemplo disso. É aquela pessoa que vai gastar 30, 40, 50 minutos, 1 hora, fazendo um resumo bonitinho, né? Então, isso está muito na moda hoje, aquelas pessoas, né, que fazem aquele mapa mental maravilhoso, cheio de desenho, cheio de marca-texto, todo colorido, e a pessoa fala assim, isso me ajuda a aprender melhor a matéria, quando eu desenho uma coisa bonitinha aqui, isso me ajuda a decorar melhor. E realmente, isso pode trazer algum benefício do ponto de vista de aprendizagem. Pode te ajudar a decorar melhor. Um resumo esteticamente agradável te ajuda a lembrar melhor das coisas, realmente. Contudo, o retorno que você vai ter na forma de aprendizado pelo tempo investido não é tão favorável. Se você tivesse gastado, em vez de gastar 1 hora fazendo esse resumo bonitinho, se você tivesse gastado 15 minutos fazendo um resumo simples e eficiente, e os outros 45 minutos fazendo uma lista de exercícios, você ia aprender muito mais. Por quê? Estudar por questões é uma das formas mais eficientes de você fixar, de você aprender uma matéria realmente, sabe? Então percebam que quando você se atém muito a essas coisas superficiais, esses detalhes, você está perdendo. Então percebam, quando você se atém a esses detalhes superficiais, vocês deixam de conseguir resultados significativos. Outro exemplo muito legal é aquela pessoa que quer decorar cada detalhezinho da matéria. Ela quer decorar tudo, né? Então o professor dá aula ali, ela quer decorar cada nota de rodapé sobre o conteúdo. E qual que é o problema disso? O Enem não é uma prova conteudista, o Enem não vai ficar cobrando detalhes de rodapé. Então uma pessoa que gasta muito tempo decorando detalhezinho bobo vai estar desperdiçando tempo. Vai estar desperdiçando tempo que ela poderia estar investindo em coisas que são essenciais. Em matérias que realmente são muito cobradas, sabe? O tempo que ela gasta para decorar um detalhezinho que não vai cair na prova, ela poderia estar gastando para resolver uma lista de exercícios e aprender muito mais. Outro exemplo é aquela pessoa que quer estudar todos os conteúdos para o Enem. Aí você fala, Gabriel, como assim? Eu não tenho que estudar todos os conteúdos para o Enem? Não, você não tem que estudar todos os conteúdos até o Enem. Sabe por quê? Porque alguns conteúdos no Enem importam muito mais do que outros. Alguns são muito mais cobrados do que outros. Pega uma análise de incidência dos temas que são mais cobrados do Enem desde 2009 para vocês verem. Alguns temas caem muito na prova. Então, por exemplo, desde dentro de matemática, um exemplo. Uma coisa que é muito cobrada, grandezas diretamente proporcionais. Todo ano tá lá. Outro exemplo de coisa que cai muito na prova de matemática, aquela questão de média, mediana, moda. Todo santo ano isso tá na prova. Agora, uma coisa que raramente cai na prova, e quando cai, geralmente de forma superficial, matrizes. Matriz é um assunto muito extenso, complexo e que raramente cai na prova. Aí você pensa, uma pessoa que vai gastar muito tempo estudando matrizes, ela vai estar desperdiçando sua energia, ela vai estar dispersando a sua energia, igual naquele gráfico que eu mostrei pra vocês lembram? Por quê? Ela vai estar fazendo uma coisa que não é essencial e não vai avançar tanto, porque matriz não é tão cobrado. Então, ao invés de ela dispersar a energia dela estudando profundamente matrizes, ela poderia, na verdade, investir esse tempo e energia em coisas que são mais relevantes, como, por exemplo, grandezas diretamente proporcionais ou média, moda, mediana, por exemplo, beleza? Então, eu acho que a partir desse momento já ficou bem mais claro, né? O que seria o essencialismo, qual que é o perfil de uma pessoa não essencialista nos estudos, e a pergunta que surge agora é a seguinte: beleza, Gabriel, e como que eu faço, então, para me tornar o essencialista? O escritor do livro O Essencialismo que eu apresentei a vocês, o Greg McKeown, acho que é assim que pronuncia o nome dele, bem complicado, ele vai apresentar um processo dividido em 3 etapas para nos tornarmos essencialistas. O primeiro deles seria você discernir, você explorar e discernir
aquilo que realmente é essencial, né? Então é você cultivar essa habilidade de identificar aquilo que importa e aquilo que não importa. O segundo passo, e isso já se torna um pouquinho mais intuitivo, é o quê? É você eliminar aquilo que não importa. Então, uma vez que você distinguiu aquilo que é importante, você vai eliminar aquilo que não é importante, não é? E o terceiro passo é você pegar aquelas poucas coisas que você identificou como sendo as mais relevantes e as mais importantes e fazê-las bem feitas, é você executar em alta performance. Então essa que seria a ideia de um essencialista. Ele vai explorar, vai discernir aquilo que importa daquilo que não importa, vai identificar o essencial, em seguida ele vai eliminar aquilo que não importa e por último ele vai dedicar toda a sua energia e entusiasmo na melhor execução possível do trabalho que seria o essencial, beleza? Então é basicamente essa a ideia do vídeo de hoje, apresentar a vocês os panoramas sobre o essencialismo, um livro bem legal. Se vocês quiserem se aprofundar, recomendo inclusive que vocês leiam o livro, é bem tranquilo, vocês conseguem ler aí tranquilamente em menos de uma semana e vai dar uma base muito boa para vocês desse assunto, beleza? Era basicamente esse conteúdo do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Ah, e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar as notificações do vídeo, porque assim vocês me incentivam a continuar produzindo esses conteúdos para vocês, beleza? Agora sim, fui!